A gente abre essa noite especial falando sobre a categoria Reality Show, uma categoria que eu gosto muito, aliás, eu adoro reality show. Eu acho que nessa pandemia eles fizeram muita diferença sim, mas sem sombra de dúvidas o BBB 21 entrou para a história, porque foi o último ano do Thiago Leifert como apresentador do programa e também foi um reality que foi produzido durante a pandemia, no meio daquela confusão toda, no meio daquela situação toda que a gente estava vivendo, né, de riscos, de contaminação. O pessoal do BBB se uniu, o pessoal do BBB colocou a máscara e o pessoal do BBB arregaçou as mangas para levar pra gente, né, para trazer pra gente, pro grande público, um produto de qualidade, um produto realmente que deu orgulho da gente consumir, né, da gente assistir. Eu vi o Thiago Leifert falando essa semana sobre os desafios, né, de ter produzido o BBB, de ter participado, e ele falou uma coisa muito importante. Naquele momento da pandemia, lá no começo do ano, só tinha o jornalismo trabalhando e o BBB. O resto era tudo reprise, era tudo, foi todo mundo fazer home office, e o BBB não, continuou ali firme e forte, né, com seu propósito, com seu objetivo. E foi um reality onde a gente pôde perceber a questão do cancelamento, da verdade no mundo aqui fora, né, do que se faz dentro da casa, os reflexos no mundo aqui fora, que foi o que aconteceu com a Carol Conká, que acabou sendo cancelada, como já dizem aí atualmente, né, o termo usado atualmente, ela acabou sendo cancelada no mundo real e isso trouxe graves problemas para a vida dela. Ela agora está se recuperando, mas foi um reality muito importante para a gente poder se enxergar também enquanto formadores de opiniões, né, enquanto usuários das redes sociais. Foi muito bacana isso. Acho que foi um momento assim que a gente pôde perceber até que ponto a gente pode falar certas coisas, até que ponto a gente pode pensar, né, e colocar esse pensamento em forma de palavras, de postagens. Foi também um ano que a gente conheceu a Lumena, chata pra caramba, mas olha, aqui fora ela acabou mostrando que ela não era tão chata assim, né? Foi bem difícil a gente conviver com a Lumena. Teve também o Lucas Penteado, que fez mais sucesso fora da casa do que dentro do confinamento, né? Ele que passou aí por problemas de incompreensão lá no confinamento e acabou saindo, pediu para sair do programa, mas ficou mais famoso depois que ele saiu do que se ele tivesse continuado. Teve ainda o Nego Di, que entrou para casa, até então eu não conhecia, para mim era um desconhecido, entrou para casa achando que ia se tornar uma personalidade, né, da mídia, se tornar uma pessoa super, mega, ultra famosa, mas o feitiço acabou virando contra o feiticeiro. E olha, gente, a gente também aprendeu a gostar muito do Gil do Vigor, né? Um cara assim incrível, um cara que tem um carisma gigante, que mostrou pra gente realmente o sentido da palavra lutar. E a gente também passou a amar muito a Juliette, a grande vencedora da edição. A Juliette, né, uma nordestina arretada, que está aí seguindo a carreira dela como cantora, mas que lá dentro da casa mostrou que é preciso sim a gente parar para ouvir, é preciso a gente parar para compreender a verdade das outras pessoas, né? Isso foi, acho que a maior mensagem que a Juliette conseguiu passar pra gente. E o BBB 21, como eu disse, entrou pra história, porque foi um reality delicioso, foi um reality que eu acompanhei quase que full time, porque era intenso, o tempo todo tinha coisas acontecendo, foi muito maravilhoso. Então, deu certo e deu muito certo o BBB 21. Quem também deu muito certo e que merece muitos aplausos foi o The Masked Singer Brasil, um formato diferente de show de calouros, um formato diferente que a gente até então não conhecia aqui no Brasil, né? Onde as celebridades, os famosos, cantavam mascarados, fantasiados e a gente ficava enlouquecido de casa tentando descobrir quem eram aquelas celebridades por trás das máscaras. Foi bacana ver a formação do corpo de jurados, acho que uma formação muito bem equilibrada. Foi bacana ver toda aquela produção impecável, não só de figurino, mas de luz, de cenário. Foi um trabalho assim lindo, lindo, lindo mesmo. E também, gente, claro, a gente tem que falar da Ivete Sangalo, apresentadora, né? Que eu acho que ela conseguiu subir mais um degrauzinho, né, na escala profissional dela, na trajetória profissional dela, porque além de ter sido um desafio apresentar o The Masked, ela conseguiu manter ali uma postura. A gente viu uma Ivete diferente daquela Ivete que a gente já conhecia até então. Então foi muito legal ver a Ivete Sangalo
progredindo como apresentadora. Gostei muito. Quem ganhou a edição foi a Priscila Alcântara, a unicórnio. A gente já sabia desde o começo, a gente chegou até a falar aqui no nosso Trago Verdade, né? Mas foi bacana, mesmo a gente já sabendo, foi bacana a gente acompanhar, foi bacana a gente viver cada episódio do The Masked Singer Brasil, que deu super certo nesse ano de 2021. E olha, ano que vem, né, tem segunda edição. Agora já no comecinho de janeiro já tem a segunda edição do The Masked Singer e tem muita novidade. Vão ter mais participantes, mais celebridades fantasiadas, o que vai aumentar também a nossa carga de detetive, né? A gente vai se empolgar mais tentando descobrir. Mas parabéns a todo mundo, foi maravilhoso. Mas olha, gente, também teve aquelas produções, né? Também algumas produções não deram muito certo. É o caso da Ilha Record. A Ilha Record é um formato original criado pela Record TV, onde os participantes ficavam confinados numa ilha cheia de provas, cheia de mistérios, mas no decorrer do reality a coisa acabou se embolando e se embolando muito, porque de princípio, apesar da fórmula ser inédita, né, do formato ser inédito, a gente viu muitas semelhanças das provas com outros realities, como por exemplo No Limite, né? Tinha muita prova parecida com as provas do No Limite. E aí o reality acabou se afundando na mesmice. Mas eu acho que o ponto principal que estragou a Ilha Record foi o fato de não ter sido ao vivo, de ter sido um reality gravado. Os realities gravados, eles perdem muito da essência, eles perdem muito da espontaneidade, eles perdem muito do imediatismo das respostas, dos acontecimentos. Então, gravado, a gente sabe que tem uma edição por trás e isso compromete muito a qualidade do reality. Os participantes até que eram bons. Eu gostei dos participantes. Eu acho que foi assim uma escolha bem melhor do que a escolha da Fazenda, mas os participantes, na minha opinião, eles não conseguiram render da maneira que eu acho que como o público esperava, né? A expectativa era muito grande em cima da Ilha Record, então foi zero emoção. E eu acho que também foi um desafio para Sabrina Sato, que apresentou esse reality, que comandou esse reality show. Ela que mandou muito bem, né? Até porque ela estava na geladeira da Record, e aí ela chegou de repente para fazer esse reality, para fazer a Ilha Record, e mostrou que ela também é uma apresentadora versátil, e isso foi maravilhoso. Então, na nossa opinião aqui do Trago Verdade, Ilha Record não deu certo. E o que também não deu certo nesse ano de 2021, segundo a nossa apuração aqui, foi a Fazenda 13. A Fazenda 13 que tinha tudo para ser a grande edição, né? Foi muito comentada a escolha dos participantes. A gente estava esperando também, com uma expectativa muito grande, a gente estava esperando mais dos participantes, como por exemplo a Tati Quebra-Barraco. A gente esperava muito dela e a coisa não foi bem assim, porque logo de início ela percebeu qual era a jogada do pessoal ali e ficou na dela, ficou quietinha, mas foi um reality que não deu muito certo. Muito barraco, muita energia negativa, muitos acontecimentos que não ficaram agradáveis da gente ver no vídeo, muitas brigas desnecessárias, pessoas desnecessárias ao entretenimento, né? Que eu acho que o entretenimento não é isso, não é você colocar pessoas dentro de uma gaiola e esperar que elas se matem, que elas comam umas às outras vivas. Aquilo foi péssimo. Então eu acho que dentro desse cenário de polêmicas negativas, dentro dessa vibração, a Fazenda 13 foi um reality de nível muito baixo e que, na nossa opinião aqui, não deu certo. O que também não deu certo foi o No Limite. Essa edição do No Limite, com a participação de ex-BBBs, também tinha tudo para ser uma super edição, né? Foi uma edição apresentada pelo André Marques, que já não está mais no reality show. Até o momento, o reality está sem apresentador, né? Ainda não foi divulgado. Mas a gente sabe que vai ter uma edição agora, em 2022, mas essa edição de 2021 também tinha tudo para dar certo. E a gente volta a falar sobre a questão do reality gravado. O No Limite, era apenas uma vez por semana, sempre às terças-feiras, e a gente precisava de mais, a gente queria mais. Tanto que agora, em 2022, parece que vai ser terça e quinta, o que é muito necessário, porque já é gravado e a gente ainda vê pingado, né? Era muito ruim. Mas a gente esperava mais dos participantes, a gente esperava mais das intrigas, a gente esperava mais do produto em si, e acabou não acontecendo. Claro que teve aquele momento do olho de cabra, né? Que acabou ficando bem clichê,
quê, mas a gente queria mais sobre que mostrassem mais sobre os conflitos, né, no acampamento, sobre o entrosamento dos participantes nos acampamentos, e isso acabou não acontecendo. Então foi uma edição muito arrastada. A gente percebeu que o André Marques parecia estar muito frio, ele parecia estar muito distante do reality e muito cansado. A gente não sabe o que aconteceu ao certo, né? Mas ele comandou muito bem, eu acho que ele cumpriu o papel dele, né? Eu acho que é muito difícil você chegar num reality assim, com tanta expectativa e conseguir agradar de primeira, entendeu? Mas assim, a gente teve o desfecho desse reality, quem ganhou foi a Paula, né? E foi merecida a vitória da Paula, eu acho que foi muito merecida, mas assim, vamos ver o que vai acontecer agora em 2022, agora nessa nova etapa do No Limite. O que a gente sabe até o momento é que o programa está sem apresentador e que também parece que eles vão mudar a locação, viu? Já não vai ser mais lá no Ceará, não, eles vão mudar a locação, porque a locação já está bem manjada, mas a gente fica aqui aguardando. Então, em 2021, o No Limite não deu certo. Vamos começar pela música. Os 3 artistas mais procurados de 2021 foram, em primeiro lugar, o grupo coreano BTS, em segundo, Anitta e em terceiro, Blackpink. Já os álbuns mais comentados do Twitter foram, em primeiro lugar, Girl From Rio, de Anitta. Em segundo, The Album, do Blackpink. Em terceiro, Map of Soul, Persona, do BTS. Quando se fala em atores e atrizes, Carla Dias foi a personalidade mais discutida, seguida do ator Paulo Gustavo e, na sequência, Maísa. O BBB 21 dominou todas as hashtags da rede social e foi o reality que mais se manteve nos trending topics desse ano. Em segundo lugar, ficou A Fazenda e em terceiro, o reality No Limite. Falando agora dos super-heróis que conquistaram as primeiras posições no tema Filmes Mais Comentados, tivemos em primeiro lugar Liga da Justiça, de Zack Snyder. Em segundo lugar, Homem-Aranha, Sem Volta Pra Casa. E em terceiro lugar, A Viúva Negra. E para terminar, as séries. Em primeiro lugar, a mais comentada e buscada na rede foi Elite, da Netflix. Em segundo, WandaVision, da Disney Plus. E em terceiro lugar, Sex Education, também da Netflix. Categoria Novelas. O ano de 2021 foi bastante desafiador para quem trabalha com a teledramaturgia, não só para os autores das novelas, mas também para os diretores, para os atores, para o pessoal que trabalha na produção. Aos poucos, eles tiveram que descobrir novos mecanismos de trabalhar, né? Muitos atores tiveram que interpretar usando as placas de acrílico para separar um dos outros, usando máscaras nos estúdios, protocolos de higienização, enfim. Foi um ano de novas descobertas, como eu falei, de novos mecanismos, mas acabou saindo, algumas novelas acabaram saindo do papel, acabaram saindo dos seus roteiros e ganharam forma. É o caso de Um Lugar ao Sol, a novela das 21 horas da TV Globo. Chegou com tudo, né, gente? Chegou aí logo na primeira semana de uma forma bem ligeira, apresentando os personagens. Logo nos primeiros capítulos, um monte de coisa aconteceu e a gente acabou ficando meio sem fôlego, né? Mas aos poucos, a novela acabou caindo no gosto popular, o grande público acabou entendendo, né, o formato, a dinâmica dessa história, e aí a gente vê na tela o resultado de um trabalho maravilhoso. A novela já está toda gravada, a gente está assistindo aos capítulos que já foram gravados, né? Porque até para poder se prevenir, para caso aconteça alguma coisa de ruim, a novela já está pronta, para não acontecer como aconteceu com Amor de Mãe, que teve que parar e voltar depois. Mas Um Lugar ao Sol trouxe pra gente de volta aquela empolgação da gente assistir as novelas, da gente comentar sobre os personagens. Um destaque muito bacana para essa novela foi a escalação do elenco, desde o Cauã Raymond, que faz aí o Renato e o Christian, até os novatos que também estão participando, as participações especiais maravilhosas. E nessa lista a gente tem Regina Braga, Débora Duarte, o Rui Rezende e tantos outros que ainda vão passar pela história. Então é uma história linda, é uma história envolvente, é uma história que, como eu falei, traz pra gente
essa vontade da gente voltar a assistir novela, da gente voltar a ficar preso ali, acompanhando cada capítulo, porque cada capítulo de Um Lugar ao Sol acontece uma coisa diferente, é uma loucura. E também, claro, a gente não pode deixar de destacar o trabalho da autora Alicia Manso, né, que fez esse trabalho aí maravilhoso, que, olha, a gente ainda vai se surpreender muito com Um Lugar ao Sol. Eu tô adorando. Então, essa novela deu certo no ano de 2021. Uma outra novela que também deu muito certo no ano de 2021, apesar dos seus 220 capítulos divididos em várias fases, foi Gênesis, uma novela bíblica produzida pela Record TV e que, apesar de ter toda aquela característica de novela bíblica que a gente já conhece, de ter os atores muitas vezes repetidos, né, que a Record repete sempre os atores, então fica uma coisa às vezes desgastante, mas a novela surpreendeu muito por conta dos efeitos especiais. Os efeitos especiais do Jardim do Éden, logo no comecinho da novela, que foram assim, muito bem feitos. Foi uma equipe gigante que produziu esse trabalho durante anos, né? Durante muito tempo eles ficaram produzindo essa novela e o resultado na tela foi uma coisa muito bonita. Teve também, logo depois do Jardim do Éden, teve o Dilúvio, né? Que também foi um momento assim muito marcante. E aí a Record TV mostrou pra gente várias possibilidades de se contar essa história, apesar de ser uma história bíblica, né, e apesar de ter aquele cunho, né, da doutrina evangélica, de ser uma história voltada para o público evangélico. Em Gênesis a gente pôde ver um pouco da visão deles, né? Isso é muito interessante, da gente saber um pouco sobre o que eles entendem pelo começo do mundo, pela criação. E aí, como eu falei, o dilúvio, o Jardim do Éden, a Torre de Babel, tudo isso foi reconstruído com uma preciosidade de mínimos detalhes, com carinho, com uma dedicação. Então, assim, foi uma novela que deu certo, como eu falei, apesar dos seus longos capítulos, daqueles textos dificílimos, daqueles nomes complicadíssimos direto da Bíblia, mas a gente precisa aplaudir essa inovação gráfica, esse salto que a teledramaturgia deu com essa produção, que ficou muito bacana. Então, Gênesis deu muito certo. Agora, teve uma novela que tinha tudo para dar muito certo, tudo mesmo, desde o elenco sensacional até a história, mas acabou ganhando uma rejeição enorme do público. Eu estou falando de Nos Tempos do Imperador. Essa novela, gente, foi um produto muito aguardado por todo mundo. Foi uma novela também produzida durante a pandemia, né? Então a gente teve aí também toda aquela questão das dificuldades, das produções, dos atores, das gravações externas, de estúdio, tudo isso. E uma história que é a nossa história, a história do Império Brasileiro. A gente tem Dom Pedro II, a gente tem todos os personagens desse período da monarquia, mas alguma coisa de errado aconteceu que nos tempos do Imperador acabou não caindo no gosto popular. E aí, gente, como eu falei, um elenco de estrelas maravilhoso, né? A gente tinha aí o triângulo amoroso entre a condessa, a imperatriz e o imperador. A gente tinha Mariana Ximenes, Selton Mello, Letícia Sabatella, enfim, como eu falei, um elenco maravilhoso. E até agora a gente não consegue entender o que deu errado nos tempos do imperador. Na minha opinião, eu acho que a forma como esse triângulo foi apresentado foi uma forma muito cansativa. Eu acho que ficou bem arrastada a história. Eu acho que o público, faltou o público encontrar algum personagem referência, alguém com que a gente se identificasse, porque os personagens eram muito interessantes, mas a gente não conseguia se identificar com nenhum, né? Então eu acho que de repente alguma coisa errada aconteceu na questão do texto, alguma coisa aconteceu ali nas tramas dos personagens que acabaram se perdendo. Eu achei também as tramas um pouco confusas, mas aí a novela já estava gravada, né? Então assim, a gente não tinha como fazer aquele nosso voto de opinião para que as coisas mudassem, ou pedir para o autor, ou reclamar daqui, reclamar dali, porque a novela também já foi feita com um pacote fechado, e isso eu acho que também prejudicou bastante o desenrolar de alguns personagens. Então, acho que quando você tem uma obra fechada, né, nesse sentido, de já ser entregue, pronta, isso compromete. É um risco muito grande que a emissora corre, porque, afinal de contas, quando a novela
está aberta, né, que a gente chama de obra aberta, no decorrer dos capítulos as coisas podem ir mudando. E tinha muita coisa ali que precisava mudar, tinha muita coisa ali que precisava ser revista de repente. A gente teve a questão do preconceito racial, da glamorização da escravidão, como muitas pessoas falaram. Algumas polêmicas paralelas aconteceram, mas a novela em si, a história em si, acabou não agradando muito. Ficou uma história arrastada, uma história cansativa e muito pesada para o horário das 18 horas. Não pelo seu contexto, né, de época, até porque às 18 horas tem essa tradição de apresentar novelas de época, mas eu acho que o conjunto da obra, a narrativa como todo, ficou muito pesada para o horário das 18. Então, nos tempos do Imperador, não deu certo em 2021. Nesse ano, aos poucos, as pessoas começaram a voltar às suas rotinas, né, às suas rotinas de trabalho. O home office foi se desfazendo para algumas empresas, então, assim, a rotina mesmo do dia a dia acabou voltando, entre aspas, ao normal. E aí, o final de semana fica aquele momento realmente do descanso, onde a gente gosta de assistir uma televisão, onde a gente gosta de acompanhar as novidades. E nesse ano de 2021, teve uma novidade que deu muito certo. Eu acho que foi assim, se a gente pudesse dizer uma coisa que deu certo nesse ano de 2021, sem sombra de dúvidas, a gente falaria, como a gente vai falar agora, sobre o Caldeirão, sobre a chegada do Marcos Mion na Globo para apresentar o Caldeirão. Marcos Mion, ele deixou a Record TV, ele estava apresentando a Fazenda e foi para a Globo apresentar o Caldeirão no lugar do Luciano Huck. E foi uma coisa assim, acho que foi o maior acerto da Globo nesse ano de 2021. O Marcos Mion, ele trouxe para o Caldeirão uma identidade, ele trouxe para o Caldeirão um dinamismo, ele trouxe para o Caldeirão uma jovialidade que estava precisando muito dessa revitalização. E aí a gente vê na tela o resultado, né? Um programa que andava caído, que andava repetitivo, o Mion, ele conseguiu dar uma vida, ele conseguiu trazer novidades, ele conseguiu trazer uma nova energia para essa atração e um dinamismo que estava fazendo falta. E o resultado tá aí, né? A audiência que tá bem melhor do que antes. Então, sem dúvidas e com todos os louvores, Marcos Mion foi sim um grande acerto e o Caldeirão deu certo nesse ano de 2021. O que também deu certo, e na verdade não é bem um programa, é um quadro, mas que acho que pelo tamanho e pelo espaço que ocupa, poderia até ser um programa à parte, né? É o quadro do programa da Eliana que se chama Minha Mulher que Manda. Esse quadro, gente, é um quadro incrível, é um quadro também bastante animado, bastante dinâmico, bastante envolvente, a gente fica preso ali. E é um quadro que ele consiste no seguinte, são sempre 3 duplas de casais, né? E aí esses casais, a mulher fica no estúdio separado, dando ordens pro marido que tá ali na cozinha fazendo uma comida, tentando reproduzir uma receita. E é um programa divertidíssimo, a gente vê cada coisa. Nesse ano de 2021, o maior destaque foi para a participação da apresentadora Xuxa Meneghel com o Juno, né, o companheiro dela, e foi muito divertido. Eles fizeram um prato vegano, obviamente, mas foi muito divertido. E essa proposta do quadro Minha Mulher que Manda é uma proposta, sim, que garante o entretenimento do público, garante o entretenimento, né, de quem está assistindo ao programa e, claro, diante disso tudo, merece sim o nosso destaque como deu certo nesse ano. Agora também teve programa que deu errado, né? E programa, gente, veterano. E eu tô falando do Altas Horas. O Altas Horas, logo nos primeiros momentos da pandemia, o Serginho apresentou o programa de casa, né? Foi um desafio muito grande fazendo as entrevistas, mas aí agora, nesse ano de 2021, ele retornou ao estúdio sem plateia. E aí a gente ficou esperando que alguma coisa acontecesse, que alguma coisa mudasse, que alguma coisa de diferente fosse exibida ali no Caldeirão, no Altas Horas, perdão. Só que, o que aconteceu? O Altas Horas continuou com o seu formato antigo, continuou assim também com a sua fórmula bastante desgastada, e eu acho que a pandemia foi uma oportunidade muito boa para que a produção do Altas Horas revisse alguns conceitos, não só pelos formatos de entrevista, mas também as perguntas, as dinâmicas, né? Porque eu acho que o Serginho, ele tem sempre algo mais para dar para o público, para oferecer para o telespectador, e eu acho que isso não está sendo explorado. A falta da plateia foi um fator, assim, muito determinante, porque o programa, ele funciona com a plateia. A plateia é quase que um co-apresentador da
da atração. Mas a gente sentiu muita falta e ficou assim, um programa que, no meu ponto de vista, a sensação que dava é que ele estava sendo exibido porque tinha que cumprir horário na grade ou porque tinha que simplesmente acontecer. Mas a gente sente falta da plateia, a gente sente falta de um Serginho mais dinâmico. Nesse ano agora, que vai começar, de 2022, o programa vai voltar a ter plateia e a gente espera que também tenha novidades, né? Porque, afinal de contas, o público está cada vez mais exigente. Uma outra atração que não deu errado e que a gente já tinha cantado essa pedra aqui, que não iria dar muito certo, foi o Zig Zag Arena, apresentado pela Fernanda Gentil. Um mega estúdio foi utilizado para esse programa, um cenário também maravilhoso, mas era um programa que só era legal para quem estava participando. A gente de casa, enquanto telespectador, a gente ficava confuso, né? A gente ficava até tonto, porque era tudo muito rápido, as provas aconteciam muito rápidas, e eu acho que não é um tipo de programa para ser exibido na TV aberta e principalmente no final de semana. Eu acho que foi uma aposta muito errada, eu acho que queimaram cartucho com a Fernanda Gentil, porque ela já vinha de uma atração desgastada, que foi o Se Joga, e aí nesse momento ela apresenta o Zig Zag Arena e a situação fica muito, mas muito complicada. Uma outra coisa também que eu acho que deu muito errado dentro desse programa foi a escolha ali dos comentaristas, né? Da Hortência, do Marco Luque e aquele outro locutor que agora me falta o nome, mas eu acho que a combinação entre eles não foi muito boa. Cada um tem os seus méritos, os seus adjetivos, né? As suas qualidades, mas o combinado entre eles não ficou legal. Então, diante disso tudo, o Zig Zag Arena acabou sendo até tendo o seu final antecipado e não foi um programa bacana. Então foi um programa que, sem dúvidas, também deu errado nesse ano de 2021. Está muito enganado quem pensa que o entretenimento na TV acontece somente aos finais de semana ou então nos horários da noite. Não, a coisa começa bem cedinho nos programas matinais. E nesse ano, um programa que deu muito certo e que eu acho que conseguiu se redescobrir foi o Mais Você. Ana Maria, ela deixou os estúdios Globo no Rio de Janeiro, foi para São Paulo, e essa mudança da Ana do Rio para São Paulo foi assim muito significativa. Isso aconteceu depois da morte do Tom Veiga, que interpretava o Louro José. Ela vai para São Paulo e aí lá em São Paulo o programa ganha uma força absurda. O programa começa assim a trazer novidades, a trazer uma nova Ana Maria, a mostrar para o público de casa que a renovação ela é necessária na televisão, sim. Hoje a gente vê uma Ana Maria mais solta, mais confortável, mais assim, com uma comunicação diferente com o público, né, de quando ela estava nos estúdios Globo no Rio de Janeiro. A coisa parecia ser meio robótica. Essa ida para São Paulo ficou uma coisa assim, muito clara pra gente, que agora a Ana fala com o público olho no olho. Então, ela tem pautas interessantes, claro, tem aquelas pautas chatas, né, que enfim, acontecem, mas ela fala com o telespectador olho no olho, ela traz assuntos interessantes, ela mostra assim uma versatilidade, uma Ana Maria divertidíssima e que eu tô adorando ver. Eu acho que foi um programa, como eu disse, que nesse ano deu muito certo e que, apesar dos rumores de que a Ana deixaria a TV Globo, que o Mais Você terminaria, a coisa não vai ser bem assim não, viu? No que depender, pelo menos, da Ana Maria, o Mais Você ainda vai ter muitos anos pela frente. É muito bacana. É bom a gente ver, assim, a energia, sentir a energia da Ana de manhã, né? Daquela forma que só ela sabe fazer. Então, parabéns pra Ana e pra toda a produção. Agora tem programas, né, como eu sempre digo aqui, que não são muito agradáveis. E esse programa a gente comentou várias vezes aqui no Trago Verdades durante esse ano de 2021, que é o Encontro com Fátima Bernardes. O programa que se perdeu completamente, perdeu sua referência, perdeu sua fórmula, perdeu sua essência. Ele vem aí, como a gente costuma dizer aqui no Rio, catando cavaco, né? Ele vem tropeçando a cada dia com pautas completamente desinteressantes, trazendo uma Fátima Bernardes totalmente desanimada. A gente sente isso de casa, né? Porque o programa é ao vivo, então a gente percebe que não é uma Fátima daquele comecinho do encontro, e a gente vê que essa mistura do programa
de misturar, né, de colocar assim o jornalismo com o entretenimento, é uma coisa que precisa ser bem medida, que às vezes não dá muito certo. Então, o encontro com Fátima Bernardes, ele acaba quase que se tornando desnecessário, porque apesar de algumas pautas serem boas, bem poucas, viu? Mas apesar de algumas pautas serem boas, a gente não tem aquele atrativo, aquele interesse para assistir ao programa. A Fátima também, nesse ano, teve muitos problemas de saúde, precisou se ausentar do programa várias vezes. Isso é muito prejudicial, porque ela acabou sendo substituída, né? Teve Fernanda Gentil, teve Patrícia Poeta, enfim. Essa ausência, ela causa uma lacuna muito grande e vai afastando o público que, apesar de saber que ela está doente, né, os fãs e tudo, acaba afastando porque sabem também que ela não está mais ali. E aí o pessoal acaba indo embora, mudando de canal e assistindo outra coisa. Eu acho que o encontro, ele precisa urgentemente de uma reformulação na produção, precisa trazer assuntos mais interessantes, mais envolventes, que empolguem mais, né, mais empolgantes pra gente que tá em casa, até porque a gente tá naquele horário ali da manhã, onde as mães estão preparando os filhos para a escola, fazendo almoço, então é uma coisa mais dinâmica, e às vezes as pautas são tão cansativas, tão arrastadas, que não dá pra gente assistir. Então, o encontro em 2021 não deu certo, deu errado. Um outro programa que também vem dando errado, eu acho que desde a estreia, é o Vem Pra Cá, exibido pelo SBT. A atração, apresentada pela Patrícia Bravanel e pelo Gabriel Cartolano, tem escorregado bastante também na questão de pautas, né? E o reflexo é a audiência, que também está despencando. A gente teve durante esse ano pautas, a gente até também já comentou aqui, teve uma pauta recentemente sobre questões intestinais, ensinando a fazer número 2, analisar o seu número 2, sabe, uma coisa assim pro horário que não combina, né? E então, assim, o programa precisa de uma reformulação. Alguns boatos nos bastidores dão conta de que o Vem Pra Cá não vai continuar na grade do SBT em 2022, mas ainda não tem nada confirmado. O que a gente tem no momento é um programa confuso, desconexo, né? E também com uma falta de sintonia entre os apresentadores e as pautas exibidas, né? O conteúdo, a gente vê que não existe assim um estudo, não existe uma participação, de repente, dos apresentadores nas pautas do programa, na escolha das pautas. E aí o resultado, gente, como eu falei, é esse. É um programa que não traz nada de novo pra gente, é um programa que não tem nada de interessante, nada de atraente, e que talvez não esteja mais na grade do SBT nesse ano que começa agora, de 2022. Esse ano, uma produção coreana foi assunto no mundo inteiro. Squid Game, ou Round 6, aqui no Brasil, conquistou milhares de fãs com uma temática violenta, mas cheia de aprendizado. A série conta a história de um homem endividado que é convidado para participar de um jogo. No campo de provas, ele se depara com outras pessoas na mesma situação e então começa a disputa pela sobrevivência. Quem chegar vivo no final leva para casa uma bolada em dinheiro. O sucesso de Round 6 saiu das telas e foi para o dia a dia do brasileiro. Fantasias, festas de aniversário, eventos promocionais, tudo com o tema da série que, aliás, já tem confirmada uma segunda temporada. O ano também foi da série La Casa de Papel. A produção espanhola que correu o planeta chegou ao fim na sua 5ª temporada. Dividida em 2 partes, a história final mostrou desfechos carregados de emoção com muita adrenalina e um grande finale digno de todas as outras temporadas. Sucesso absoluto, a série terminou no auge, mas os fãs não ficaram completamente órfãos dos anti-heróis. A Netflix confirmou um spin-off com o personagem Berlim, interpretado pelo ator Pedro Alonso, mas ainda sem data de estreia. E os brasileiros também fizeram bonito ao mostrar para o mundo um pouco da nossa cultura, do nosso folclore, na série Cidade Invisível. O enredo apresentou ao grande público, em mais de 40 países, algumas versões atualizadas de lendas como a Cuca, Saci Pererê e Curupira. Um trabalho impecável de roteiro, maquiagem, produção, além da interpretação dos atores. Cidade Invisível ganhou uma continuação em uma 2ª temporada, com novos personagens, mas também sem data de estreia. Essa categoria que a gente vai falar agora
A princípio pode até parecer que não tem muito a ver com Trago Verdade, com entretenimento, mas tem muito a ver com a nossa realidade. Como esse é um programa sem filtros, é um programa onde a gente fala mesmo na lata, sem agredir ninguém, né? Porque também o nosso objetivo aqui não é machucar as pessoas, é apenas fazer comentários. O jornalismo, ele nesse ano de 2021, ele foi essencial, não só para manter a gente informado, mas também para a gente poder compreender o que está acontecendo, a situação no planeta todo em relação à pandemia da Covid-19. E aí, destacando aqui hoje, né, nesse programa especial, e que eu acho que merece assim todos os méritos, porque foi um produto que trouxe para a gente a verdade, né? Eu estou falando do Jornal Nacional. Esse telejornal, que na minha opinião é o mais importante do país, é o mais completo. E não é só pelo fato de eu já ter trabalhado na emissora ou pelo fato de questões políticas, que eu acho isso uma grande bobagem, não é nada disso. É pelo conteúdo. O conteúdo que a gente acompanhou no Jornal Nacional ao longo desse ano de 2021 foi um conteúdo de verdade, um conteúdo reflexivo, um conteúdo apurado, porque o jornalista, ele precisa apurar. Eu vi em outros canais, outros telejornais, né, tendenciosos, muitos colegas escondendo fatos ou tendo que falar coisas que muitas vezes até eles mesmos não concordavam. Então, assim, por questão política, por questão de outros interesses, e o jornalismo não é isso. E o pessoal, a equipe do Jornal Nacional trouxe pra gente a verdade, a situação, os números. Na época da questão do oxigênio, né, na região norte aqui do Brasil, que estava faltando, eles lá em Manaus, eles mostraram tudo como é que a situação é, na verdade, colocaram as equipes para irem nos hospitais, enfim, a gente teve uma cobertura incrível e muito exemplar da pandemia nesse ano de 2021 pelo Jornal Nacional. Então a gente não poderia deixar de falar e também deixar de dizer que foi um jornal que deu muito, mas muito certo. E aí, claro, trazendo aqui a sardinha para nossa brasa, a gente teve um William Bonner diferente, né? A gente teve um William Bonner com barba, ele deixou a barba crescer, isso também virou assunto nos sites de entretenimento, mas a gente também percebeu um William Bonner e uma Renata Vasconcelos mais entrosados, menos formais, porque com essa evolução da pandemia, o jornal também evoluiu e mostrou pra gente que não precisa ser aquela coisa engessada, né? Então, o Jornal Nacional se tornou um produto muito agradável de assistir, e eu estou falando como jornalista, não falando como partido, como pessoa política, que eu acho isso, como eu falei, uma bobagem. Mas é um jornal, sim, completo, com conteúdo e principalmente com apuração. Mas também teve programa aí de jornalismo que deu muito errado. E eu vou falar agora de um que eu assisti 2 episódios desse programa, duas edições, e eu fiquei assustado com a quantidade de fake news, com a quantidade de falta de apuração e principalmente com as inverdades que eram ditas ali naquele programa em relação ao que estava acontecendo. E eu estou falando aqui do Opinião no Ar, exibido pela Rede TV e apresentado pelo Luiz Ernesto Lacombe. É um programa, gente, que... como é que eu posso dizer? Eu não tenho nem palavras para dizer, porque é um programa tendencioso politicamente falando e que em muitas edições, principalmente quando se falava da pandemia, quando se falava de vacina, apresentava apenas um lado da história, e o lado mais escuro, né? O lado mais macabro, mais trevoso. Então, assim, é um programa que deu errado, né? A Rede TV que vem aí pecando com atrações totalmente... produções péssimas, enfim, mas esse programa em específico deu muito errado e eu acho que me alertou também para a qualidade daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente consome, porque ao contrário, né, do Jornal Nacional, que traz informação apurada, traz os lados da história, eles procuram as assessorias e sempre dão nota das assessorias e tudo, esse programa do Opinião no Ar
não merecia nem estar no ar. Então, deu errado, muito errado, nesse ano de 2021. Inclusive, um programa é tão baixo que o resultado vem na audiência sempre, né? E muitas vezes eles não conseguiam nem o mínimo de audiência ali, o que a gente chama de traço. Eles ficavam abaixo do zero praticamente, né? Era menos audiência. Então, assim, um programa que não merecia estar no ar, eu acho. Com o meu respeito aos profissionais que trabalham ali, que precisam desse emprego, mas pelo conteúdo apresentado atualmente, é complicado. E teve um outro programa também que deu certo, porque nem todos dão errado, né? Um outro programa também que deu certo, jornalisticamente falando, que na verdade não é bem um programa, é uma série documental. É uma série documental apresentada pelo Roberto Cabrini, que é um cara assim que para mim é referência no jornalismo investigativo, é um profissional em que eu me espelho bastante, porque é um cara competente, é um cara que corre atrás, é um cara que toca na ferida. E esse documentário, essa série documental jornalística, é a série chamada Missão Cabul, que está sendo exibida pela Record TV. Eles têm na plataforma deles, né, o Play Plus, lá tem essa série. E olha, seria muito necessário que todo mundo pudesse assistir, porque ele vai lá para o Afeganistão e mostra esse universo que até então foi super pouco explorado pelo jornalismo, até por conta das restrições também. O Cabrini recebeu ameaças de morte enquanto estava fazendo essa série documental, né? Foi a terceira viagem dele para o Afeganistão, e ele disse que ele nunca tinha passado por essa situação, como essa situação de repreensão, né? Ali naquela região, que para ele foi bastante difícil. Mas o resultado, gente, é algo que a gente nunca viu na televisão, é algo necessário, historicamente falando, é algo muito importante da gente assistir, é algo muito importante também de se estar documentado. Então, na nossa categoria jornalismo, o Missão Cabul, apresentado pelo Roberto Cabrini, deu muito certo. Parabéns, Cabrini. Olha, gente, a gente vai fazer uma pausa agora nas categorias de TV aberta e vamos ver o que foi destaque nesse ano de 2021 na TV por assinatura. Olha só. Música boa ao vivo com Ivete Sangalo. Diretamente de Salvador, Ivete comandou a atração exibida pelo Multishow. Foi uma temporada leve, cheia de grandes encontros e que fez muito bem ao público que ainda estava confinado em casa por causa da pandemia. A cada episódio, Ivete e os demais artistas traziam uma dose de positividade para os telespectadores. Por mais uma temporada, Tata Werneck arrancou boas gargalhadas da gente com o seu talk show Lady Night, também exibido pelo Multishow. Diferente de tudo que é exibido na telinha, Tata recebeu convidados famosos, sempre com aquelas brincadeiras e o humor ímpar que só ela tem. Sorte a nossa que, apesar da temporada ter sido bem curta, a gente pode rever quantas vezes quiser os episódios no Globoplay. O humorístico Vai Que Cola teve um desafio grande nesta temporada, que foi dar sequência ao projeto sem a presença do ator Paulo Gustavo, que morreu vítima da Covid-19 e fazia parte do elenco. Foram muitos os momentos emocionantes, mas também tivemos muitos momentos de total êxtase com os moradores do Meier e da pensão da Dona Jo. O sucesso é tanto que o Vai Que Cola já migrou da TV por assinatura para a grade fixa da TV Globo. Que história é essa, Porchat? Esse programa foi um dos que mais funcionou durante a pandemia. Com histórias icônicas e curiosas contadas por seus convidados, Fábio Porchat consegue prender a atenção de todos, sempre costurando as narrativas com seus comentários super inteligentes. O formato deu tão certo e está agradando tanto que também vai migrar para a TV aberta. Já que é um programa especial que a gente está elogiando e dizendo que deu certo, que deu errado, eu queria aproveitar esse espacinho aqui para dizer que teve um programa que deu muito certo. Foi uma série também documental, um programa investigativo que falou sobre o caso Evandro. Essa série está disponível no Globoplay e foi uma série que foi um grande marco, na minha opinião, não só para a plataforma de streaming, mas também um grande marco para esse trabalho de documentário, né? Então, assim, é uma série que fala com os mínimos detalhes, que mostra as várias versões desse caso do menino Evandro, que foi um menino que desapareceu no Paraná,
né? E que até hoje é um grande mistério. A gente não sabe se ele está vivo, se ele não está. É um caso que foi para a justiça, teve julgamento, teve condenado, né? E aí a gente percebe que a gente tem potencial para produzir obras, para produzir conteúdo dessa qualidade, que não deixa nada a desejar para as séries de ficção sobre o tema, né? Sobre o tema de desaparecimento, sobre o tema de investigação. Então é um trabalho impecável, dividido em 8 episódios, e você que ainda não assistiu ao caso do menino Evandro, assista, porque vale muito a pena. 2021 foi um ano de muitas perdas. Muitos famosos, muitos artistas viajaram de volta para casa. E hoje, nesse programa tão especial, onde a gente está falando sobre o que deu certo e o que deu errado, vamos fazer uma homenagem para aqueles que deram muito certo e que também deram muito de si, se entregaram bastante em tudo que fizeram. Fica aqui, então, a nossa homenagem para todas essas pessoas, para todos esses super profissionais que já não estão mais entre nós, mas que deixaram por aqui um legado incrível. Hoje mostramos aqui apenas uma parte do que deu certo e o que deu errado nesse ano de 2021. Para o que deu certo, a nossa dica é a seguinte: ainda pode melhorar. Para o que deu errado, ainda há tempo para melhorar. E isso vale, gente, não só para o entretenimento, mas também para a vida. Eu quero aproveitar esse momento hoje, que a gente está encerrando mais um ciclo. Foi um ano muito difícil, foi um ano de muitos desafios, foi um ano de muitas superações, de muitos obstáculos, mas nós sobrevivemos. Então, eu queria aproveitar esse momento para fazer um brinde a você que está aí do outro lado. Você que é o nosso melhor parceiro, que é a nossa melhor audiência, que esteve com a gente durante todos esses programas, o meu muito obrigado. O nosso desejo aqui é que 2022 seja um ano de muita consciência, de muita determinação e também de muita vacina no braço, porque olha, para a coisa melhorar, só depende da gente. Feliz 2022, um grande abraço para todo mundo e a gente se encontra no ano que vem aqui no Trago Verdade. Até lá!